Dando sequência às atividades do currículo permanente do módulo 1, Direito Tributário, anunciamos a conferência Tributação, Economia e Tecnologia na Sociedade de Informação. Convidamos para compor a mesa a excelentíssima desembargadora federal, Maria Lúcia Luz Leiria, para a presidência dos trabalhos. O excelentíssimo professor doutor Carlos Alberto Molinaro, conferencista. E o excelentíssimo desembargador federal Thompson Flores Lenz, diretor da Imagens. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador federal Thompson Flores. Prezados colegas, nós vamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos. Esses trabalhos serão presididos pela desembargadora Maria Lúcia Luz Leiria, que atendeu gentilmente o nosso convite. E a minha permanência aqui nesta mesa, nessa fase inaugural, é que nós queremos prestar uma homenagem à desembargadora Maria Lúcia. Sua Excelência foi a segunda diretora da nossa escola, e foi na sua gestão que foi inaugurado os currículos permanentes de formação da magistratura. E o primeiro módulo foi exatamente o curso de Direito Tributário, de modo que essa semente lançada por Vossa Excelência, não muito atrás, há pouco tempo, muito pouco tempo, mas já gerou muitos frutos, né? E veja, Vossa Excelência, temos um público aqui do mais variados, entre magistrados, procuradores da Fazenda, vejo vários, estudantes, servidores, enfim, todos os operadores. E gostaríamos, então, de agradecer o muito que Vossa Excelência fez. A desembargadora Maria Lúcia foi diretora da nossa escola, é uma entusiasta do direito, estudiosa, foi vice-presidente e presidente da Corte, de modo que nós nos sentimos muito gratos pelo trabalho que Vossa Excelência aqui plantou. E eu pediria para a nossa assessora, a doutora Cristina, trazer uma modesta lembrança que nós estamos oferecendo a Vossa Excelência. Dá um beijo, né? Muito obrigado, professor. Deus te abençoe. Uma boa tarde a todos, meus colegas, meus ex-colegas, eminentes desembargadores aqui presentes. Na pessoa do desembargador Thompson, eu cumprimento a todos os magistrados, eminente professor doutor Molinaro, Carlos Alberto Molinaro, que eu tive a honra de conhecer nesse momento e que me foi determinado presidir essa mesa. As emoções, às vezes, fazem a gente lembrar algumas coisas que passaram desapercebidas. O desembargador Thompson me pegou de surpresa. Já o seu ofício me convidando para essa vinda aqui foi de uma fidalguia e de uma cortesia que eu sempre tive quando estava junto com ele, julgando na 4ª turma. O tempo passa, e faz muito tempo, e eu tenho muita alegria, muito orgulho de voltar aqui frente ao currículo permanente, módulo Direito Tributário, porque eu sei o que custou implementar esse currículo na nossa escola, eu sei quantas noites a minha assessoria, a doutora Cristina ainda está aqui presente, a Rosângela e todo mundo, o Alberto, fazendo aqueles trabalhos de layout. A gente teve que não só criar alguma coisa, claro que já existia no mundo, nós navegamos pela internet em outras escolas de outros países, mas aqui no tribunal não existia. E tivemos, além de tudo, sensibilizar a direção da casa,
que teve que ser convencida de implementar esses currículos. Está aqui presente a minha diretora do foro, a doutora Thais. Eu tenho um orgulho de poder ser sua colega. Ela acompanhou esses passos, ela sabe da dureza que foi esse início. E hoje eu fico muito alegre de levar para a minha bagagem esse momento que Vossa Excelência tornou tão importante na minha vida, desembargador Thompson. Agradeço do fundo do meu coração. Agora, eu devo apresentar, e como o protocolo determina, apresentar quem vai nos honrar com uma conferência intitulada Tributação, Economia e Tecnologia na Sociedade da Informação, que é o professor Dr. Carlos Alberto Molinaro, cuja simpatia, nesses 15 minutos que antecederam a concorrência, já me conquistaram. Muito obrigada pela sua simpatia em me receber. Eu vou fazer uma leitura muito sintética do currículo, senão nós teríamos, eu teria que me debruçar muito tempo e tomar conta, e não é o currículo permanente, é para a gente ouvir direito. O doutor Molinaro é mestre e doutor em Direitos Humanos pela Universidade Pablo de Olavide, na Espanha, diploma em Estudos Avançados de terceiro ciclo em Direito Público pela Universidade Pablo de Olavide, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor convidado da Universidade Pablo de Olavide, professor nos cursos de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado, da Faculdade de Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e é coordenador e pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisa em Direitos Fundamentais, junto ao CNPq-CAPES. É um currículo resumido e que nos mostra a importância desta conferência. Vossa Excelência tem a palavra, professor Dr. Carlos Alberto Molinaro. Muito obrigado. Muito obrigado, professora, doutora, desembargadora, querida amiga, agora já está incluída no meu coração, nesses poucos minutos que conversamos, e a recíproca é verdadeira em termos da simpatia, e inclusive sabendo agora dessa homenagem, sabendo também, me junto a essa homenagem e apresento o meu mais profundo respeito. Agradeço muito à escola pelo honroso convite, fico um pouco como um velho professor, fico um pouco constrangido pela essa distância em relação aos nossos queridos amigos que estão presentes, para que possa apresentar algumas ideias e o resultado de algumas investigações que fazemos na faculdade, mas vou tentar corresponder, pelo menos, às expectativas nessa quinta-feira chuvosa, né, sobre este tema. Sem dúvida nenhuma, eu primo muito pelo velho adágio de que o sapateiro não vai além das chinelas. Eu, portanto, não vou fazer nenhuma maior interrogação sobre o direito tributário, até mesmo porque já vi vários outros nomes que aqui estiveram e que têm total expertise na área do direito tributário, que não é exatamente a minha área de investigação, ela é a minha área de investigação por acidente, e, portanto, vou ficar nas chinelas e vou tentar demonstrar apenas o resultado de algumas investigações que estão em curso no nosso programa, e de um projeto cujo o coordenador é o professor Ingo Wolfgang Sarlet. Falarmos em tributação, falarmos em economia, despregado de um apêndice que eu julgo extraordinariamente relevante, que é o atual modelo de sociedade do conhecimento ou sociedade da informação, me parece que seria tema muito vasto, muito amplo. Agora, circular este tema, economia, tributação, até mesmo inovação, no interior deste novo modelo que estamos vivendo, da sociedade de informação, aí sim, me parece que nós podemos encontrar alguns pontos de convergência. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma pequena cartografia do que seja esta sociedade da informação. Fala-se tanto em sociedade da informação. Pois muito bem, que sociedade é essa?
Não, sem dúvida nenhuma, temos algumas milhares de páginas escritas a respeito da sociedade da informação, seja no campo da sociologia, seja no campo da filosofia, seja no campo do direito, seja no campo da economia ou da ciência política. Mas é até mesmo no âmbito das ciências da computação. Nós temos lá excelentes trabalhos, inclusive na nossa FACIN, na nossa Faculdade de Informática, onde realmente alguns alunos têm feito trabalhos belíssimos em relação à sociedade da informação. Eu pretendo objetivar um pouco essa sociedade da informação, colocando alguns números, em primeiro lugar, para depois nós falarmos e vermos, inclusive, da magnitude desses números e o que isso interessa no âmbito da, vamos dizer assim, fiscalidade, em sentido muito amplo, e no âmbito da própria economia. Então, vamos contextualizar, apresentando alguns números. Hoje, nós somos, no dia de hoje, nós somos 2 bilhões e 700 milhões de pessoas, portanto, quase 40% da população do mundo em linha. Esse é o primeiro dado. É um dado de identificação. 2 bilhões e 700 milhões de pessoas. Hoje, dados de janeiro de 2014, somos 750 milhões de famílias, 41% da percentagem mundial, que estão conectadas na internet. Segundo dado, então, temos indivíduos e temos famílias. Em 2013, 41% dos domicílios em todo o mundo estavam conectados na internet. Essa é a conta feita em janeiro. Metade deles localizados em países em desenvolvimento, onde a taxa de penetração da internet atingiu 28%. Nos países desenvolvidos, 78% dos domicílios estão conectados à internet. 90% dos domicílios não conectados à internet situam-se em países não desenvolvidos. Aí surge um outro fenômeno dentro desses números, que as pesquisas, tanto na área da ciência política, da sociologia, como na área da informática, vem denominando de nativos digitais, dessas personagens que circulam nesse novo e extraordinário modelo de relação social. Nativos digitais e não nativos digitais. O critério que se utiliza para definir-se quem é ou quem não é nativo digital é quem tem pelo menos 5 anos de utilização efetiva da internet ou dos instrumentos relativos às tecnologias da informação e da comunicação. E nativos digitais, portanto, hoje no mundo, são 56%, contra 44% dos não nativos digitais. Isto já é um outro elemento para definir bem, para desenhar essa cartografia de características de identidade da população desta grande cidade chamada sociedade da informação, que vive ou que relaciona-se no interior, no tecido dessa chamada sociedade da informação. Dados do Ibope Mídia deram para nós que, no Brasil, no mês de outubro, o Brasil, no mês de outubro, era o 5º país do mundo mais conectado, em outubro de 2013. É a última informação que nós temos do Ibope Mídia. O percentual de brasileiros, depois a gente volta para o mundo, mas o percentual de brasileiros conectados à internet aumentou de 27% para 48% entre 2007 e 2011. O principal local de acesso se faz via LAN houses, 31%, seguido do próprio domicílio das pessoas, 27%, da casa de parentes e amigos, com 21%. Segundo momento deste exercício, linhas de telefonia móvel. O Brasil fechou 2013 com 268.440 milhões de linhas ativas na telefonia móvel. Esses dados são da Anatel, relativos ao mês de janeiro de 2014, dados colhidos em 2013. 268 milhões
e 440 mil linhas ativas. No ano de 2013, em agosto, eu saquei um dado desse relatório, foram registradas mais de 1.440.000 novas habilitações. Num mês se fez 1.440.000 novas habilitações. Em agosto ainda, nós tínhamos 212.230.000 acessos pré-pagos. Eu gostaria que guardassem esse acessos pré-pagos. Vale dizer, 79% do total de acessos eram feitos por linhas móveis pré-pagas. E 56 milhões, portanto, 20,94%, de linhas pós-pagas. A banda móvel, no ano de 2013, totalizou 85 milhões de acessos, dos quais 398 mil, para surpresa minha, já oriundos de terminais com tecnologia 4G, o que, de certa forma, me espantou um pouco, e depois eu explico por quê. Telefonia móvel no mundo, esses mesmos dados pelo ICATU, no mundo são 6,8 bilhões de dispositivos. 6,8 bilhões. Participando desse universo, 268 milhões de brasileiros. Fenômeno mais recente, o da ascensão dos smartphones. 41 milhões de smartphones no Brasil estão conectados hoje praticamente às 24 horas do dia. E o smartphone talvez seja o principal protagonista deste novo habitante, deste novo sujeito de interação que participa disso que nós chamamos de sociedade da informação. Em 2013, foram vendidos no mundo inteiro cerca de 1 bilhão de smartphones. Eu tenho alguns dados da revista Exame, de 2013, de julho de 2013, trazendo, não vou dar os números, mas trazendo a notícia de que o Brasil alcançou o status que havia alcançado em 2011 a Alemanha e o Japão. Em última análise, mais recentemente, pouquinho, os tablets. Como é que chegam os tablets? Que é um outro dispositivo pelo qual este sujeito interage neste universo. Os usuários de tablets eram um pouco mais de 220 mil em janeiro do ano passado. Em janeiro de 2013, nós tínhamos mais ou menos 220 mil usuários de tablets. Hoje, segundo também os dados dos institutos, principalmente dados colhidos no Ibope Mídia e na Anatel, são 5 milhões de tablets em um ano. 220 mil para 5 milhões. O que realmente nos dá aí uma ideia de magnitude, portanto, de como circulam as tecnologias de informação e de comunicação nesse novo espaço de interrogação das nossas relações intersociais e interhumanas, nesse espaço social, nesse tempo, inclusive, social, que é um tempo um pouco diverso, da sociedade da informação. Portanto, nós temos identificado aqui um novo fenômeno, que é o fenômeno do veículo pelo qual esta sociedade se comunica, e como utiliza esse veículo e da magnitude deste veículo, que vai ser importantíssimo quando nós observarmos e passarmos a examinar o que talvez no âmbito da economia se revela como o fenômeno mais expressivo hoje, que são os chamados Big Data. Mas isso nós vamos ver um pouquinho. Se a internet fosse um país, se a gente pudesse transferir a internet e colocá-la numa metáfora como um país, ela teria o 5º maior PIB do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, da China, do Japão e da Índia. 5º maior PIB do mundo. Os dados são de um estudo recente do BCG, do Banco de Boston, encomendado pelo ICANN. O ICANN é uma entidade sem fins lucrativos que trabalha exatamente regulando nomes e números na web. O aumento de usuários vai ser um fator positivo.
A estimativa é que 3 bilhões estejam conectados em 2016, contra 1,9 bilhão em 2010, quando o PIB da internet estava em 2,3 trilhões de dólares, né? Já na frente de países como Itália e Brasil. O PIB do Brasil hoje se mantém, eu acho que o PIB do Brasil deve estar em 4 trilhões e alguma coisa, portanto, 2 bilhões e pouco de dólares, né? O preço da internet já está passando. Nas economias desenvolvidas, a internet atualmente é responsável por algo entre 5% a 9% do PIB, nas economias desenvolvidas. Nos países em desenvolvimento, a média é 3,6%, mas o setor cresce mais rápido, o setor esse realmente cresce mais rápido, entre 15% e 25%. No Brasil, se observou um crescimento de 19,5%. Né? Os números poderiam ser ainda maiores se não fossem tantos os obstáculos para o florescimento das atividades econômicas na rede. Sem dúvida nenhuma, as estruturas relativas diríamos assim, ao modelo de gestão brasileiro atrapalha bastante. Um índice criado pelo BCG nos dá conta que o Brasil ocupa entre 65 países relativamente a barreiras para a implantação de um negócio, um não honroso, como é que se diz 52 em números ordinários? Em número, como é que se diz? 50º, muito obrigado, professor. Veja só, agradeço muito. Lugar, né, entre 65 países. Né? O avanço tecnológico da comunicação tem aumentado o poder de impacto que a internet exerce sobre os mais diversos setores da sociedade, driblando cada vez mais as limitações inerentes às economias emergentes e pobres, com a simples falta estrutural de linhas fixas. E por que a internet faz a diferença quando nós estamos falando exatamente nessa sociedade da informação? Por que a internet é este veículo? Porque a internet é, na realidade, um veículo, né? Diferentemente da web. Mas por que ela faz diferença? Fizemos muitas pesquisas em relação a isso, temos vários contatos com institutos que se dedicam a isso e, na realidade, todos mais ou menos são unânimes em afirmar que ela é um catalisador da economia, com ganhos de eficiência de grandes a microempresas e, especialmente, na administração pública. Em países como Brasil, Índia e China, a web contribuiu com mais de 10% da variação do PIB nos últimos 5 anos, e quanto mais madura é a internet no país, maior se torna o seu impacto. Mas, e isto é importante, que as pesquisas têm apontado, o ganho não se limita com o mero crescimento do PIB. Leva também ao desenvolvimento social e econômico, ao desenvolvimento social e democrático. O uso da internet pode e tem fortalecido o tecido social, conectando parentes, amigos e clientes. Dá mais voz às pessoas, permite o acesso público à informação e serviços, promove a troca de ideias e o trabalho colaborativo, estimula a cobrança por maior transparência dos dados públicos e privados, ajudando a combater a corrupção e a fraude. Facilita o empreendedorismo e até mesmo contribui para o controle de preços. Uma coisa bastante interessante, há uma pesquisa na Universidade de Stanford só sobre este aspecto, que diz que preços online são, em média, 10% mais baixos que os preços offline. Né? No Brasil, a Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro, a Softex, na sua mais recente publicação, Economia da Informação e Internet, estima que o setor brasileiro de economia da informação chegará até o final deste ano com cerca de 147 mil empresas e uma receita bruta aproximada de 490 bilhões de reais. Vocês já podem ver que isso é um número bastante significativo. Esse mesmo trabalho aponta que os especialistas em tecnologias da informação e da comunicação, as TICs, né, está formado atualmente por mais ou menos 1.200.000 pessoas. 6,8% exercem ocupação de nível gerencial.
34% desse universo tinha perfil de competências de nível superior e os quase 60% restantes possuem um perfil técnico de nível médio. Este é o contingente de pessoas que operam essas tecnologias da informação e da comunicação. Os serviços relacionados às TICs respondem por parte significativa do valor adicionado bruto no setor brasileiro da economia da informação, com 71,9% desse total. Isso é bastante significativo. Desse percentual, 37,1% são relativos aos serviços de telecomunicações e os 34,8% restantes são relacionados a softwares e serviços de TI, de tecnologia da informação. No mercado de software e de serviços de TI, o estudo aponta, este mesmo estudo, que as oportunidades para empresas de capital nacional encontram-se em mercados de nicho e no atendimento a clientes de pequeno e médio porte, um universo expressivo em franco crescimento, mas ainda pouco explorado pelos grandes fornecedores de tecnologia por questões de escala. O perfil dos clientes e as suas restrições de recursos para investimentos em TI, bem como o acesso à infraestrutura e equipamentos, tendem a limitar possibilidades de oferta de soluções com alto conteúdo tecnológico. E aqui nós vamos ver mais adiante um dos probleminhas que a gente poderia colocar no âmbito do desenvolvimento da extrafiscalidade, que depois nós vamos conversar um pouco sobre isso. Bem, este, vamos dizer assim, seria um segundo momento deste mapeamento dessa sociedade da informação. Primeiro, quantos somos os agentes que interagem. Em segundo, o que representa a interação desses agentes em termos de economia. E agora, na realidade, como essa economia se produz e até mesmo como ela pode ser estimulada a partir da utilização dessas tecnologias da informação e da comunicação na nossa vida cotidiana, né? E aí surge uma palavrinha em moda hoje. Não há lugar na academia, não há lugar nos centros de desenvolvimento e de educação, onde não se fale de Big Data. Certamente, aqui mesmo, o próprio Poder Judiciário representa uma parcela enorme deste Big Data, né? Ontem vimos até o lançamento do Supremo em Números, né? Que eu até trouxe depois aqui, do Poder Judiciário em Números, que eu trouxe até, inclusive, uma tabelinha que eu gostaria de conversar a respeito desse tema. E isto, portanto, essa ideia de Big Data, né, de grande dado e de grande volume, de grande acervo de dados, é uma coisa que está, de alguma forma, impactando todos os setores que trabalham com pesquisa na área das tecnologias de informação e comunicação. Se, por um lado, a partir da implicação deste Big Data naquilo que a gente pode chamar de um estado de vigilância, né, principalmente com as revelações do Edward Snowden, recentemente, né, e que continua ainda a produzir os seus resultados, mas também eu queria me focar mais, não nesse estado de vigilância, mas na área da economia mesmo, né? Basta parar para pensar na quantidade de variedade de dados que geramos e armazenamos a cada dia. Esse Big Data nada mais é do que isso, essa reunião, esse acervo, né? Bancos, companhias aéreas, operadoras de telefonia, serviços de busca online e redes de varejistas são apenas alguns dos inúmeros exemplos de empresas que convivem diariamente com grandes volumes de informação. A questão é que apenas ter dados não basta. É importante consegui-los e saber usá-los. E aí é que este conceito, portanto, de Big Data, né, que é este acervo, começa a surgir, começa a aparecer frente aos nossos olhos. Vamos entender um pouco a magnitude, eu também não sabia disso, fui aprender, do que representa, na realidade, esse conjunto de dados, né? Entendendo a magnitude, portanto, nós temos que pensar o seguinte, um byte de informação é igual a 8 bits. Bits é a menor unidade, é um dígito binário, né? A menor unidade de informação que pode ser transmitida, armazenada, compartilhada e comunicada. Pois bem, um byte
é a menor unidade de informação, de um bit, né? Portanto, um bit no interior de um byte é a menor unidade de informação que pode ser armazenada e transmitida. Para a gente ter uma ideia disso, porque depois nós vamos passar isso para o campo prático, com 20 gigabytes, uma pequena pendrive de 20 gigabytes, a gente pode arquivar, conservar a obra inteira, inclusive em PDF de imagem, de um autor, por exemplo, como Mozart ou como Beethoven. Né? E 20 gigabytes, o que são? São 20 bilhões de bytes. Com 2 terabytes, e hoje, quando se compra algum notebook de última geração, eles já vêm com um disco de 1 terabyte, ou até mesmo de 2 terabytes. Né? Com 2 terabytes, ou seja, 2 trilhões de bytes, nós podemos armazenar uma biblioteca acadêmica inteira. Né? Com 11 petabytes, portanto, são 11 mil trilhões, o total de mensagens de correio eletrônico no mundo. 200 petabytes são 200 mil trilhões, é o total de material impresso no mundo hoje. E uma pesquisa da Bytely, que é uma empresa que só faz encurtamento de URL, de endereço da internet, 5 exabytes, ou 5 mil milhões de trilhões, é o total de palavras ditas por humanos. Então, veja bem, este é o nosso Big Data, e nós estamos incluídos neste volume extraordinário de informação. Isso implica armazenamento disso. Né? Então, como é que nós podemos entender este Big Data? Como é que nós, do interior dessa sociedade da informação, e como é que a economia, como é que a administração, e aí pensando o Estado, e pensando um Estado, inclusive, a partir de uma constituição econômica, pensando no Estado fiscal, inclusive, como é que nós podemos pensar nisso? Como é que nós podemos, na realidade, trabalhar com esses dados todos? Esse cenário não é difícil de ser entendido. Trocamos milhões de e-mail por dia, milhares de transações bancárias acontecem no mundo a cada segundo, soluções sofisticadas gerenciam a cadeia de suprimentos de várias fábricas neste exato momento. Né? Operadoras registram a todo instante chamadas e tráfego de dados do crescente número de linhas celulares em todo o mundo. E o mais importante, né, os sistemas de estações de rádio base, por exemplo, coordenam setores de inúmeras companhias. Isso tudo gera este monstro, né, chamado Big Data. A velha máxima, informação é poder. Na sociedade do conhecimento e na sociedade da informação, nunca esta máxima é tão bem aplicada. Se uma empresa souber como utilizar os dados que tem nas mãos, se um governo souber utilizar como os dados que tem nas mãos, poderá saber como melhorar um produto, como melhorar uma gestão, como criar uma estratégia de marketing mais eficiente, ou como cortar gastos, como produzir mais, como evitar o desperdício de recursos, como superar um concorrente, como disponibilizar um serviço a um cliente de maneira satisfatória e assim por diante. Bem, nesse nosso Big Data, né, a preocupação de muitos pesquisadores e profissionais brasileiros de todas as áreas é exatamente saber como gerir isso, como estabelecer mecanismos eficientes para que eles possam efetivamente trazer a nós resultados e benefícios sociais, econômicos e políticos. Né? Vejam, por exemplo, as duas maiores bases de dados que nós temos, o Instituto Nacional de Seguros Sociais, INSS, e o do Fundo de Garantia do Tempo de Trabalho, o FGTS. Para os senhores terem uma ideia, elas estão entre as maiores bases do mundo de dados sobre pessoas. Elas estão, na realidade, na 3ª e 4ª posição no mundo em relação a armazenamento de dados sobre pessoas. A base da Receita Federal, né, associa e cruza dados fornecidos por pessoas, empresas, pessoas físicas, sem falar na necessidade de receber milhões de declarações em curto espaço de tempo. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações,
As empresas, e isso é um dado que também assusta, de telefonia, realizaram 262 milhões de acessos apenas em janeiro deste ano 2014. Só no mês de janeiro, nós tivemos 262 milhões de acessos. Até a questão que parece ser simples de calcular a conta telefônica no Brasil é um problema de Big Data. Calcular a conta telefônica relativamente a esses 262 milhões de acessos. Para se ter uma ideia mais precisa, inclusive no mundo, sobre o Big Data, em 1977, o computador pessoal começou a ser adotado em escala nos lares norte-americanos. Em 1990, quando a internet doméstica começou a ser utilizada, existiam 100 milhões de PCs no mundo. 1990, 100 milhões de PCs. Naquele ano, somente 3 milhões de pessoas em todo o mundo tinham acesso à rede. 3 milhões. Para os quase 3 bilhões de 2016, agora isso, nós estamos falando do ano de 90. No Brasil, por exemplo, a internet chegou somente em 95, após estar consolidada na América do Norte. Com o surgimento em 2002 do primeiro smartphone, o número de usuários conectados já passava, em 2002, a barreira do meio bilhão, 1990, 2002. Somando-se todos os dispositivos, em 2014, prevê-se que se alcance a marca de 2 bilhões de PCs. Em 1990, nós tínhamos alguma coisa como 100 milhões. Em 2014, 2 bilhões. E 4 bilhões de dispositivos móveis, como celulares, tablets, aparelhos de GPS, todos conectados, produzindo e recebendo dados via internet. Os números assustam. Até 2010, e isso é importante, porque quase todos utilizam isso, mais de 3 bilhões de aplicativos foram baixados somente na loja online da Apple. Um novo mundo se abriu com os apps, que vieram resolver uma série de necessidades nunca antes imaginadas, como acessar sistemas, serviços, loja, internet, tudo ao alcance dos nossos dedinhos e possível em qualquer lugar. Essas mesmas apps também servem como ferramentas de comunicação e facilitadores da vida nas grandes cidades, como a criação de novos relacionamentos, mobilidade, contenção de epidemias, mobilização social e entretenimento compartilhado, e mais, muitas outras funcionalidades que são criadas e descobertas quase que diariamente. Neste ponto, nessa nova sociedade, entra um novo agente, um novo ator. E isto está tomando o nome, não sei se os senhores já, pelo menos aqueles que estão mais vinculados às teorias da informação e da comunicação, já conheçam, que é a chamada internet das coisas. A internet das coisas está cada vez avançando mais, pois as coisas também estão entrando na internet. Sua geladeira, seu carro, sua casa, os elevadores, os trajetos de ônibus, as rotas de aviões, os relógios de pulso e talvez até mesmo o nosso cachorrinho lá, localizado por GEP, alguma coisa como Find My Dog, algo nesse sentido, embora no campo e na lavoura nós já tenhamos hoje um controle do gado através exatamente desses instrumentos, né? Todas essas não-pessoas já estão acessando serviços, são esses novos atores, provendo informações e recebendo comandos através da internet. As estimativas da ICANN são que, até 2020, 26 bilhões de objetos estarão acessando a internet. Esta é a sociedade da informação que estamos falando. Ao somatório entre essa velocidade e variedade e o volume das informações geradas e trocadas por todo o mundo, de usuários humanos ou não, damos o nome de Big Data. E para acompanhar toda essa revolução tecnológica, é necessária a criação e a evolução constante dos equipamentos e softwares que acompanham esse crescimento de dados e usuários jamais vistos. Aqui, para se ter uma ideia da profundidade disso tudo, e principalmente desta vinculação
em relação a esse exponencial crescimento da tecnologia, veja-se a criação das impressoras de 3D, como isto vai gerar um novo comportamento nesta sociedade da informação. O consumidor poderá imprimir direto em casa um produto comprado online. Aí pergunta-se, quantas cadeias de logística e tributação desaparecerão com essa inovação? Imagine o grau de personalização e opções para o mesmo produto quando se pode imprimi-lo em casa. Cada um será o desenvolvedor de seus próprios objetos e até mesmo pode vir a tornar-se um comerciante, vendê-los em lojas virtuais. Portanto, que tipo de administração nós vamos ter que pensar em relação a esses dois fenômenos? Logística, por exemplo, na distribuição de produtos, e tributação relativamente à sua produção. Uma simples impressora em 3D. E veja, a impressora em 3D é uma realidade, já está operando com uma série de funções muito especiais e muito específicas e a custo muito econômico. Bem, Big Data e governo. Porque se isso tudo nós encontramos efetivamente nessa nova sociedade, essa sociedade da informação também não dispensa, portanto, níveis de comando, de atuação e, ao mesmo tempo, de organização e procedimento. A alta carga tributária crescente, né, no país, principalmente depois da Constituição de 88, aliada aos altos custos para a gestão dos tributos vigentes atualmente no Brasil, levam, e tem levado, e isso eu tenho conversado muito com um professor, nosso colega no nosso programa, que está se especializando e é um especialista em uma também nova função, até mesmo de assessoramento e consultoria, né, muito denominado hoje de compliance. Há uma na falta de uma melhor tradução portuguesa, vamos dizer, ao estabelecimento de padrões de deveres ou uma conformidade de deveres de conformação com a legislação, essa ideia de compliance, isso está sendo hoje cada vez mais estimulado, tendo em vista que esse cipual financeiro, que o meu antigo professor, do qual eu tenho uma imagem muito nítida, agora mesmo na minha frente, e que foi um grande tributarista gaúcho, né, o Alfredo Augusto Becker, chamava, inclusive, de carnaval, de manicômio tributário, né? E eu me lembro dele conversando sobre isso conosco ainda, há muitos anos atrás, há uma infinidade de anos atrás, né? Leva realmente a essas novas funções e a uma série de... Este cipual nos carrega, sem dúvida nenhuma, que muitos contribuintes acabem por omissões, intencionais ou não, que culminam na sonegação fiscal e até mesmo no crime tributário. Isso ocorre em grande parte porque o país tem um custo de gestão fiscal mais alto do planeta e também se inclui no topo da pirâmide da quantidade de tributos e ou contribuintes que incide sobre a vida dos contribuintes, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Com a evolução tecnológica, foi possível aos governos federal, estadual, municipal implantarem os chamados cruzamentos eletrônicos de dados como meios mais eficaz e rápido de se conhecer possíveis sonegações ocorridas nas transações comerciais ocorridas com o território nacional. E aqui eu quero render a minha homenagem aos inúmeros técnicos das áreas, especialmente, né, das tecnologias de informação e comunicação que trabalham nos diversos órgãos estatais, federais, Estados-membros e municípios, no âmbito desta ação, tendo em vista a extraordinária competência que demonstram. Vejam-se, por exemplo, que atualmente as declarações digitalizadas, como, por exemplo, a Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais, a DCTF, a DACOM, Demonstrativo de Apurações de Contribuintes Sociais,
a GFIP, a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações da Previdência Social, e mesmo o sistema online, chamado SPID, Sistema Público de Escrituração Digital, e a própria nota fiscal, e o ágil ritmo da internet, contribuem para que os contribuintes sejam diligentes na prática na prática e na execução e cumprimento daquilo que eu considero realmente o dever fundamental de pagar impostos, né? Que aprendi muito isso, inclusive, com a obra do nosso professor Casalta Navais, que se transfere, que se apresenta realmente como magnífica, para entendermos bem que existe, sim, um dever fundamental de pagar impostos e que desse dever fundamental de pagar impostos decorrem as garantias da cidadania na ação ou na noção do próprio poder, na própria limitação do poder de tributar. Pois bem, hoje o sistema, de uma maneira geral, induz a esse contribuinte a quase tornar-se um esperto também na utilização dos meios informáticos ou de tecnologia da informação e da comunicação para existir, contratando profissionais da área com expertise nesses temas, né, e cuidando mesmo assim para que as coisas continuem de uma certa forma mais aperfeiçoada possível. E aqui seria bom a gente pensar um pouquinho, será que o prazo de 5 anos para que tenham uma certa tranquilidade em relação ao cumprimento das suas obrigações fiscais não está muito alongado nesse novo modelo de sociedade da informação? Será que não seria o caso de se reduzir esse prazo de prescrição em relação a débitos tributários de 5 para 2 anos, talvez, tendo em vista a agilidade desse sistema, porque esse nosso contribuinte fica sempre suspenso, né, em torno deste Big Data e da forma como nós vamos utilizá-lo a esse Big Data. Os cruzamentos eletrônicos que eu pude anotar, que estão em prática hoje, são mais ou menos os mais importantes, são 10 cruzamentos eletrônicos. Declaração de crédito de débitos fiscais tributários federais com declarações de informação econômica fiscais da pessoa jurídica, demonstrativo de apuração de contribuições sociais confrontados com as informações, declaração de créditos e débitos, declaração de compensação, etc., etc., etc. Eu estou preparando isso é fruto tudo de uma pesquisa, eu estou preparando com o professor Igor Sartre um grande artigo em relação a isto, e que eu já disse que iria disponibilizar a escola para passar a cada um dos senhores. Ele, dentro de uns 10 dias, deve estar pronto, com todos esses dados, com as fontes desses dados todos, que eu acho que vale a pena a gente ler isso e ter isso mais ou menos presente, para ver como é que se comporta isso. Então, estará com os senhores dentro de uns 10 ou 15 dias, andaríamos utilizando os mesmos meios de informação e comunicação, né, para a escola, e a escola passaria isso para os senhores. Aí. Agora, um tema mais próximo um pouco. Todos os senhores já devem saber o que é o e-social. Acredito que todos já tenham conhecimento dessa poderosa ferramenta de socialização, talvez diríamos assim, da informação. É o Big Data trabalhista, fiscal e previdenciário. Esse e-social tem sofrido muitas pressões por parte de segmentos importantes da sociedade, e, por isso mesmo, ele tem sido prorrogado, foi prorrogado, fiquei sabendo que, semana passada, foi prorrogada a sua implantação mais uma vez, e ele surgiu após a equiparação dos empregados domésticos aos demais empregados, enfim, e vai começar nessa plataforma a primeira vez. Ele foi totalmente, vamos dizer assim, formatado, e a sua configuração teve extraordinária cooperação
entre a Secretaria da Receita Federal, o Ministério da Previdência Social, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Instituto Nacional do Seguro Social, Caixa Econômica Federal e, inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST. O Big Data Social substituirá várias obrigações acessórias. Livro de registro de empregado, folha de pagamento, guias relativas à conformação desses mesmos empregados, RAIs, DIRF, comunicação, acidente de trabalho, perfil psicossociográfico previdenciário, arquivos eletrônicos, etc. Ele já tem o layout do sistema, foi aprovado em 2013 ainda, pelo ato declaratório SUFIS número 5, de 17 de julho de 2013. Portanto, nós já temos, inclusive, o seu layout e a sua conformação de software realizada. O comitê gestor do E-Social está cuidando, portanto, da sua implantação, e em mês de junho deve ser já disponibilizado o manual de acesso a esse projeto, e eu acredito que será uma das formas pelas quais poderemos, de alguma forma, estabelecer uma mineração de dados mais eficiente e até mesmo um maior regramento em relação aos nossos funcionários. Ele tem uma grande vantagem, né? Porque com o Big Data do E-Social, todos os empregados terão acesso às informações relacionadas ao seu contrato de trabalho, inclusive os recolhimentos, né? E é uma inovação, portanto, positiva, que contribuirá com a transparência e também possibilitará que o empregado acompanhe suas informações em tempo real e a qualquer momento, por iniciativa única e exclusiva dele, como, por exemplo, acompanhar os depósitos do FGTS e também os pagamentos do INSS. Esse é o aspecto positivo. Tem alguns aspectos negativos, eu vou omiti-los aqui, porque eu ainda acho que o E-Social é uma ferramenta importante para a gestão de dados, né, no âmbito da área social. Bem, a Receita Federal tem um projeto bastante interessante sobre também utilização do Big Data e da mineração de dados, né? Uma das formas possíveis é evitar a sonegação fiscal nas nossas viagens ao exterior. Por incrível que pareça, né, viajantes brasileiros que viajam em aeroportos do Brasil e, quando retornam para cá, exatamente, tem uma cota liberada aí de tributação de $500, não é mesmo? E isso nos dá, assim, às vezes, um pouco de liberdade, portanto, para trazer alguns objetos do nosso capricho, das nossas viagens internacionais. Bem, o que ultrapassar o valor dessa cota é tarifado em 50% e que deve ser pago, né, antes do passageiro sair da área de desembarque internacional. Acontece que é muito comum, e eu até me penitencio, porque às vezes a gente traz uma coisinha que cede um pouco essa cota, a gente passa desapercebido pela Receita Federal. Não é possível olhar todos os... Mas os meus mais são livros que eu compro realmente, né? Então, mas todas as bagagens, alguns jogam com a sorte, né? Não, ninguém vai me pegar, enfim, e passa. Mas eu acho que esses dias estão contados. Eu acredito que isto está por acabar. Talvez, se não no próximo ano, no outro, né? Com o uso eficiente do Big Data. A Receita pode começar, e, segundo informações que eu tenho, irá começar a cruzar dados fornecidos pelas companhias aéreas, portanto, em relação ao peso das bagagens quando da saída do país, usar o reconhecimento facial para identificar o passageiro, ela já tem esse banco de dados na emissão dos passaportes, né? E o reconhecimento facial é perfeitamente possível, né? Se não for no passaporte, tem até pelo próprio visto. E nós poderemos identificar, além do mais, na fila de desembarque, cada um desses passageiros. As câmaras estão aí para isso mesmo, né? Sabendo quem é o passageiro,
será possível cruzar informações como origem, destino, acompanhantes, quantidade e peso das bagagens, imposto de renda, viagens anteriores, histórico de pagamento do imposto ou sonegação. Imaginemos agora que vamos para Miami, ficar 15 dias lá, levar 3 malinhas, com 50 quilos cada uma delas, voltar com 6 ou 7, com mais de 150 quilos, né? Esse pode ser apenas um exemplo para mostrar que realmente talvez estejam contados os nossos dias de trânsito despreocupado pelas fronteiras. E isso se pode utilizar como eficiente gestão, né, do Big Data. E não é ficção científica, é alguma coisa perfeitamente execuível. Outro sistema muito interessante é o Brasil ID, que é o Sistema Nacional de Identificação, Rastreamento e Autenticação de Mercadorias. Esse é um sistema também que no Brasil hoje utiliza de Big Data para a gestão e a logística de todo o trânsito de bens e produtos que circulam no território nacional. O que temos aí? Temos aí, em última análise, que o sistema, o Big Data governo, pode trazer efetivamente, principalmente no terreno da gestão administrativa e da gestão fiscal, uma enorme contribuição, desde que a mineração desses dados possam alcançar expressiva relevância relativamente ao objeto que se destina, à pergunta pela qual surge a nossa interrogação. E a utilização disso, em termos de se observar uma efetiva justiça fiscal, pode ser, sem dúvida nenhuma, alcançada. O projeto que temos hoje em desenvolvimento diz respeito à construção, e eu estou terminando, diz respeito à construção de uma grande plataforma, onde se poderia, sem dúvida nenhuma, a partir de uma gestão eficiente deste Big Data, concentrar todo o perfil tributário brasileiro num único lugar, e sem nenhum tipo de problema relativamente à competência de cada uma das unidades da federação no recolhimento desses tributos, no recolhimento de taxas ou de contribuições. Isso seria possível através da exploração eficiente deste Big Data e até mesmo dar uma posição mais confortável ao cidadão contribuinte, porque teria um único local, absolutamente interativo, né, em relação não só econômica, como em relação matemática, na apreciação desses dados e na formulação, portanto, do quantum devido. Isso traria segurança ao governo, é um projeto que nós pretendemos apresentar, inclusive, esse é o projeto coordenado pelo professor Ingo, e pretendemos apresentar, isso daria mais segurança às contas públicas no que diz respeito à arrecadação tributária. Sem dúvida nenhuma, numa sociedade da informação, onde o modelo econômico, de alguma forma, revela-se muito mais ágil, muito mais, não queria usar essa palavra, mas vou usar, muito mais virtual relativamente às suas implicações para com a satisfação dos atores que operam essa sociedade da informação, sem dúvida nenhuma, o poder público já tem demonstrado que tem técnicos e que tem um corpo extremamente qualificado que pode dar conta desta situação. Só para terminar, eu não quis falar nada em relação ao Big Data do Poder Judiciário, porque os senhores que estão aqui, parece que todos conhecem, e conhecem muito melhor do que eu, a extraordinária contribuição que o Poder Judiciário como um todo vem dando
a gestão nessa sociedade da informação. Basta observar-se os portais dos tribunais, o portal do CNJ, basta isto, né, para a gente observar que se consegue, de maneira muito clara, muito precisa, uma absoluta transparência de números, uma excelente gestão desses mesmos números, há um aproveitamento absolutamente coerente, veloz, diversificado, de todas as operações que se dão no âmbito deste poder e estão plenamente informadas para todos, quer dizer, a cidadania tem absoluto e total acesso. E é um exemplo, né, e nós estamos, inclusive, junto com a Fundação Getúlio Vargas, que está coordenando um projeto muito interessante, Supremo em Números, com o professor Ivar Hartmann. Nós estamos, inclusive, tentando estabelecer algum contato dessa nossa plataforma com o que eles estão fazendo lá, para tentarmos mostrar como é possível fazer uma gestão de um Big Data de forma tão eficiente e competente como tem feito o Poder Judiciário nos últimos anos. As informações que constam lá, o total de 92 milhões de ações em tramitação no Poder Judiciário, nos dão bem a dimensão da extraordinária complexidade de dados que nós podemos encontrar alojados nessas bases. E como o poder tem, através de uma gestão eficiente, conseguido extrair resultados bastante notáveis relativamente à operação do sistema. E isso, portanto, é possível. E por isso nós estamos bastante confortáveis em enfrentar esse novo tipo de sociedade, para intentar que esta sociedade seja menos inclusiva possível, exclusiva possível, ainda porque estimula a aquisição da expertise para viver nesse novo mundo. Eu agradeço a todos, peço desculpa por ter me estendido um pouquinho, e, ao mesmo tempo, novamente, agradecer o convite que me foi tão honroso, e espero ter contribuído, de alguma forma, com algumas informações que eu pessoalmente julgo que são informações que todos nós devemos estar atentas, porque elas representam uma modificação de um modelo no nosso comportamento para os próximos anos. E próximos anos bem próximos, vale dizer, 2016, 2017, até 2020, nós vamos ver aí uma absoluta, não diria revolução, mas uma absoluta alteração do nosso padrão de comportamento, de como os outros nos veem e como nós vamos ver os outros, né, nessa interação global. Muito obrigado. Parabéns. Eu cumprimento e agradeço o professor Dr. Molinaro, que nos fez um panorama deste acervo de informações, e espero que essa gestão desse acervo de informações só facilite a vida do cidadão contribuinte. Eu agradeço muito e declaro encerrados os trabalhos e faço passar às mãos de Vossa Excelência, professor, uma lembrança da imagem. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.